Boa tarde, estamos começando mais uma live. Hoje teremos palestra com a Rosa e o tema será a parábola do filho pródigo. Oi, Rosa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, tudo bem? Tudo e você? Bem também. Tudo certo já? Vamos Bem? começar? Vamos. Boa tarde a todos e a todas. Que a luz de Jesus nos envolva todo o nosso planeta Terra. O tema de hoje é a parábola do filho pródigo. É um tema que já foi abordado lá na nossa casa, mas até a Globo está tendo uma programação de Vale a Pena Ver de Novo. E eu acho que nós também poderíamos fazer esse Vale a Pena Ver de Novo.
Como é que tá a imagem? Parece que o sol está entrando aqui, né? Então, vamos organizando aqui para ver se fica melhor aqui a imagem. A imagem tá boa. Melhorou? Tá melhor? Sim. Ah, sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e dizer que eu gostaria de começar indicando um livro. Toda essa palestra foi fruto do estudo desse livro. Ó, dá para ver? Um livro bem bonito. A Energia dos Chakras, de Alírio de Cerqueira Filho. Ele faz uma explanação detalhando cada frase dessa parábola. É uma parábola que não se encontra no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, se a gente começar a pensar que talvez nós não estivéssemos preparados naquela época para receber esta parábola, que é de uma grandiosidade, né? Tamanha é o significado dela quando Jesus trouxe. Gostaria de começar então lendo a parábola. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o Carlos então vai ler essa parábola para a gente, tá? Pediu para fechar. Boa tarde, pessoal. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as migalhas, com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho, então, estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então seu pai estava com ele. Então seu pai, saindo, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado? Respondeu-lhe o pai: Filho,
tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então vamos analisar cada parte dessa parábola. A parábola do filho pródigo acontece numa aldeia, na qual o filho mais novo comete o maior de todos os erros na visão daquele povo. Tamanha foi a ingratidão do filho. Qual ideia está implícita no pedido de herança com um pai vivo? Para o povo da aldeia, significava o desejo de morte do próprio pai. E o que geralmente os pais daquela aldeia deveriam fazer diante dessa situação? Deserdariam? Expulsariam da aldeia? Sim, era o que usualmente eles fariam. Mas o pai da parábola de Jesus deu ao filho o que ele pediu, demonstrando-se muitíssimo amoroso, respeitando o seu livre-arbítrio. E o filho, com medo da reação dos moradores da aldeia, vendeu sua parte na herança e fugiu. Gastou tudo o que tinha. Teve que se submeter a um dos trabalhos mais humilhantes: cuidar de porcos. Para aquele povo, comer porcos já era muito humilhante, porque na comida deles havia vários critérios. Um deles é observar o que eles comem. Comer era um ato sagrado. Agora imagine cuidar dos porcos. Comer comida de porcos. Comer alfarrobas. Neste momento em que ele estava lá no fundo do poço, passando por uma experiência dolorosa, momento ali de choque de consciência, um momento também de despertar. E ele então pensou: o que me trouxe até aqui? Ele começou a se autoquestionar. O que me trouxe até aqui? Meimei chama esses momentos de momentos dourados, porque eles valem ouro na nossa caminhada evolutiva. O filho pródigo continuava refletindo: hoje padeço do fruto das minhas escolhas. Os servos do meu pai têm uma situação muito melhor do que a minha. E pensou: volto para casa e me coloco na situação de servo e terei uma morada digna, uma comida decente. Mas, na verdade, o filho pródigo causou 3 grandes conflitos. Ele cometeu um dos maiores delitos, pois até hoje os filhos nessa região, eles são dependentes dos pais. Os grandes homens de negócio, eles pedem a bênção para seus pais, a autorização dos pais para fechar o negócio. Os filhos só ficam livres para pedir a permissão dos pais, só se tornam independentes quando os pais morrem. Tamanha era o respeito, é até hoje o respeito para com os pais, os idosos. O segundo conflito foi para com todos os moradores da aldeia. E o terceiro,
para com seu irmão mais velho. Mas o filho pródigo parte rumo à aldeia. E quando de longe o pai, ao avistar o filho, corre em sua direção, o que causou um tremendo susto em toda a aldeia, pois os velhos na aldeia andam vagarosamente. Se correm, é por um motivo muitíssimo especial. Toda a aldeia parou para assistir o reencontro do pai e do filho. E a corrida do pai foi intencional, numa tentativa de se colocar em evidência. Queria proteger o filho. Toda a aldeia se impactou com a corrida do ancião para beijar o filho. Neste momento, o pai consegue resolver então dois conflitos. Demonstra por meio de atitudes que perdoou o filho e comunica para toda a aldeia que, sendo ele o ofendido, já tinha perdoado. Sua atitude pede então que todos na aldeia façam o mesmo. E o filho então diz: Pai, sei que não sou digno de chamá-lo de meu pai. Pequei contra o céu e perante a ti. Mas antes que o filho se oferecesse para ser um dos servos, o pai, por meio de atitudes, perdoa o filho, pedindo aos servos que lhe tragam chinelos, uma túnica e um anel. Tal anel simbolizava que ele era membro da família. Atitude que demonstra o verdadeiro perdão. E mais, pede que aconteça uma festa. Uma festa. Por falar em festa, deixa eu fazer um parênteses. Queria convidar a todos para uma festa. Uma festa ao retorno lá à nossa casa, quando esse momento passar. Onde a gente vai poder se reunir e se confraternizar. E juntos nós vamos analisar. Hoje sou outra pessoa. Essa parada obrigatória me faz me sentir melhor. Hoje sou melhor que antes. Porque o sofrimento, a dificuldade, só é importante se nos faz crescer, se nos faz amadurecer, não é? Então, eu acho que nós podemos fazer uma festa em comemoração à nossa ascensão espiritual. Não é uma boa ideia? Fazer um ambiente bem festivo? Mas voltando lá à festa, a festa do filho pródigo. O pai pede que aconteça uma festa. Pede para matar um bezerro cevado. Bezerro cevado é o mais gordo, o melhor de todos. O pai queria comemorar o retorno do filho. O verdadeiro perdão está vinculado a atitudes. Nós que estamos acostumados a perdoar da boca para fora, falamos que perdoamos, mas não queremos conviver mais com a pessoa. E o pai da parábola de Jesus perdoa para valer. E a terceira situação, para com o irmão mais velho. O irmão mais velho, ao chegar perto da sua casa, ouve a música, barulho de dança e o cheiro de festa. Questiona um dos servos: minha casa está em festa? Qual é o motivo? E o servo então responde: seu irmão voltou. E seu pai pediu para matar um bezerro cevado.
para festejar o seu retorno. O irmão mais velho se revolta, se recusa a entrar em casa. Vamos analisar a atitude do irmão mais velho ou a falta de atitude desse irmão. Desde o início, ele foi omisso. Sendo ele o primogênito, ele tinha a obrigação de interceder, de buscar a conciliação, mas manteve-se em silêncio. Com esta atitude, o filho mais velho também não tinha uma comunhão para com o pai. Demonstra inconformação, egoísmo. Ele disse: eu sempre estive aqui com o Senhor, sempre atendi às suas ordens, segui os seus mandamentos, e o Senhor nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Olha só, nesse momento em que o filho diz isso, muitos pensam que o pai foi injusto. Mas pensemos nós. Ele esteve ao lado do pai, não porque tinha um mínimo de afeição, não por amá-lo, mas porque queria algo em troca, queria algum tipo de recompensa. Quando percebe a recepção para o irmão, ao invés de se alegrar com o retorno do irmão, se sente traído, não quer entrar em casa. E o pai vai em busca do filho mais velho e diz: precisamos nos alegrar com o retorno do seu irmão. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos pensar juntos. Quem representa o filho mais novo? Quem representa o filho mais velho? O filho mais novo está no processo de afastamento do pai, mais ostensivo, portanto, mais sujeito a julgamentos, inexperiente, voltado às paixões. Se decepciona consigo mesmo. Por um momento, cai em si e deseja retornar. Sente a necessidade de conviver com o pai. O filho mais velho, apesar da aparente convivência com o pai, também estava afastado. Eu diria que um afastamento mais grave, porque vivia uma farsa, oculto, velado, típico dos fariseus da época, que se diziam religiosos, mas praticavam boas ações para ostentar as suas virtudes. Virtudes que de fato não possuíam. Uma postura mais perigosa, mais danosa, difícil de ser tratada, porque eles viviam a ilusão de que eram bons, buscando uma religiosidade de capa, de exterioridade. Porém, ainda estavam distantes da verdadeira misericórdia e compaixão. E nós? Nós ainda nos posicionamos muito como o irmão mais velho. Vivemos de forma egoísta, não estamos abertos ao efetivo acolhimento dos nossos irmãos? Ou será que nós já somos o irmão mais novo? Já estamos
conscientes das nossas escolhas erradas? Já estamos, ou será que já estamos realizando a viagem de volta? Ou seja, que ainda estamos junto aos porcos, só no processo de lamentação diante das nossas escolhas. O filho, diante da situação lastimável que se encontrava, pensou: cabe somente a mim me levantar e retornar. Mas é importante pensarmos na figura do pai. Ele representa Deus, infinitamente misericordioso, que busca os seus filhos, respeitando as suas decisões. Nós que somos reincidentes dos erros, fica então a grande mensagem de Jesus nesta parábola. Podemos recomeçar, pois o amor de Deus é inesgotável para com todos nós. Deus Pai vai nos trazer de volta o pão da esperança, do amor, da alegria. Esqueça. A parábola toda é um convite para esquecer o passado, culpas, e um convite. Vamos recomeçar? E nós? Já estamos aptos a acolher os que caíram? Quantos amigos abandonam a nossa casa? E como tem sido a receptividade desses que retornam? Já conseguimos esquecer as falhas dos nossos irmãos e recebê-los com um abraço afetuoso? Outro aprendizado desta parábola: os maus precisam ter mais tempo para reparar. Olha o recado de Jesus. Aqueles que estão no fundo do poço, comendo alfarrobas de porcos, poderão voltar. Porque às vezes, todos nós já ouvimos uma frase que é muito dita, que as drogas é um caminho sem volta. E Jesus disse claramente nessa parábola: podemos voltar. Deus estará nos esperando de braços abertos. Porque o objetivo do pai da parábola é que ambos os filhos façam parte da mesma festa, do mesmo banquete. Que busquemos exercer a nossa fé no tempo efetivo dos nossos corações. Eu gostaria de finalizar com a mensagem de esperança que essa parábola nos traz. A alegria do nosso Pai, a grande festa que Ele prepara para nós. Basta que busquemos o nosso planejamento de iluminação interior. Então nós seremos recebidos num ambiente festivo. Podemos esquecer o passado, as culpas, as escolhas infelizes, mais uma vez, porque o nosso Pai é misericordioso e estará de braços abertos para nos receber. Teremos outras oportunidades. Podemos recomeçar e reprogramar a nossa existência de conformidade com as leis divinas. A parábola propõe um autoencontro, um encontro com a nossa própria essência e, por consequência, um reencontro com um Criador. Fator fundamental para adquirirmos o equilíbrio existencial. Primeiramente, o arrependimento, mas faz-se necessário o caminho de volta, o retorno, que simboliza a reparação.
Poderíamos dizer que o filho pródigo, ele tem duas fases. A primeira demonstra a negatividade do ego, distanciando do equilíbrio existencial. A segunda fase se torna um ser consciente, alcança o estágio de consciência desperta às leis divinas. Então, que nós busquemos realmente a sintonia com o Pai. Muito grata por vocês terem me ouvido e gostaria que vocês, que não trouxe aí sua garrafinha de água, um copo de água, vamos trazer para que a gente possa fazer neste momento uma fluidificação das águas. Espero que essa parábola tenha realmente trazido esse convite de Jesus, que é o grande ensinamento da parábola, que é de recomeçar, de esperança, né? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a luz de Jesus nos envolvendo e pedimos, Senhor, que tu traga dos teus laboratórios divinos as medicações necessárias para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Medicação que não se encontra na nossa terra, que ela possa ser colocada nesses vasilhames de água, transformando num remédio eficaz para o nosso corpo mental, espiritual e físico, auxiliando-nos no reequilíbrio, pacificando-nos, acalmando-nos e trazendo a tua luz junto a nós. Vamos então para o nosso passe virtual. Pedimos que todos os médiuns da casa percebam cada um dos nossos seguidores nesse momento, fazendo mentalmente, coletivamente, o passe dispersivo, dispersando todas as energias contrárias ao bem. Dispersando essas energias. E agora um repositivo, uma luz de cor violeta, de cor intensa, penetra sobre os nossos chakras coronários e vai envolvendo todos os demais centros de força, equilibrando, harmonizando, sentindo a luz de Jesus tocar os nossos corações. Graças te damos, Senhor, por tudo que recebemos nesta tarde de hoje. Graças te damos por mais essa live, pela oportunidade de convivência, pelas reflexões que esta parábola divina nos trouxe. Muita paz a todos, que a luz de Jesus esteja sempre conosco, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh,
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Agradecemos a participação de todos e aguardamos vocês na próxima live de terça-feira, às 20 horas. Bom final de semana a todos.